Você já se perguntou por que seu cachorro não pode comer uva? Quem pinta a Torre Eiffel? Ou o que significam os números da pista de pouso dos aeroportos? Tenho as respostas para estas e mais um monte de outras perguntas. Seu cachorrinho não pode comer uvas frescas nem passas, porque esses alimentos contêm uma substância que é super tóxica para eles. Aquela proteção de papelão que você coloca ao redor de um copo de papel com bebida quente tem um nome oficial, é Zarf, e data de séculos atrás, quando era feita de metal, madeira ou coco. Quando os domínios de internet surgiram, muitas pessoas os compraram para vendê-los por um preço maior mais tarde. Alguns custam de 3 a 90 milhões de dólares. O menor comprimento mensurável que existe é a escala de Planck, que até entrou para o livro dos recordes. Esse comprimento é 1/1000º de 1/1000º de 1/1000º de 1/1000º de centímetro de diâmetro. Conseguiu imaginar? Não? Nem eu. Um estudo canadense descobriu que o coração de uma mulher bate 2,3 horas à frente que o de um homem. Enquanto o de um homem comum bate cerca de 70 vezes por minuto, o de uma mulher faz isso 80. A abelha tem 3 milhões de pelos e 5 olhos. Os olhos maiores, localizados nas laterais da cabeça, possuem pelos. Acredita-se que eles sejam capazes de detectar a direção do vento. O olho humano é tão sensível que se a Terra não fosse curva e fosse totalmente escura, você conseguiria enxergar uma vela acesa a dezenas de quilômetros de distância. 71% da superfície da Terra é coberta por água. Quase 97% dela fica nos oceanos. Os lagos e rios representam uma minúscula porcentagem. Os cientistas acreditam que nada no universo viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Só as fofocas do Twitter. Ao mesmo tempo, eles admitem que o universo pode estar se expandindo mais rápido do que essa velocidade. O centro de um cometa é chamado de núcleo. Ele é feito de rocha, poeira e gases congelados. O que me faz lembrar que há cerca de 6.600 cometas conhecidos, mas os cientistas acreditam que há mais de 1 trilhão deles só no nosso sistema solar. Até 1909, os naturalistas acreditavam que os hipopótamos eram um parente dos porcos. Depois, descobriram que os parentes mais próximos deles eram os golfinhos, as baleias e os botos. Os números da pista de pouso do aeroporto estão relacionados com as direções da bússola. A pista 927 é orientada em sentido leste-oeste e a 1836 vai do sul ao norte. Embora o chocolate não faça bem para os dentes, as sementes de cacau puras podem prevenir as cáries. As substâncias químicas presentes nessas sementes ajudam a eliminar bactérias ruins. Nos Estados Unidos, 12 de abril é o dia oficial do misto quente e o primeiro sábado de setembro é o Dia Internacional do Bacon. 1º de outubro é conhecido como o Dia Internacional do Café. E esse papo me deixou com fome. É preciso de 7 a 8 árvores para produzir uma quantidade suficiente de oxigênio para uma pessoa. E cerca de 27 mil árvores são cortadas todos os dias para atender a demanda mundial de papel higiênico. Aquela sensação de borboletas no estômago é, na verdade, a reação do seu corpo ao estresse. Ele começa a produzir mais adrenalina na hora de decidir entre bater ou correr. Ao contrário dos répteis modernos, os dinossauros trocavam de pele aos poucos. Por falar nisso, os cientistas ainda estão tentando descobrir como esses animais se reproduziam. Acho que rolava um jantarzinho à luz de velas. Os pesquisadores provaram que as renas conseguem enxergar a luz UV, coisas que os outros mamíferos não são capazes de fazer. Foram necessários apenas 410 dias para construir o Empire State Building. Ele foi construído em abril de 1931, 12 dias antes do previsto. Se você mantiver um peixe dentro de um tanque sem luz alguma, ele perderá a cor. Seu pé tem o mesmo tamanho do seu antebraço, do pulso até a ponta do cotovelo. A primeira pessoa a registrar esse fato foi Leonardo da Vinci. As sementes de frutas com caroço, como cerejas, ameixas, pêssegos e damasco, contêm uma substância que pode se transformar em cianeto de hidrogênio. E em grandes quantidades, isso é um veneno. A primeira espaçonave que orbitou Marte foi a Mariner 4.
Ela passou perto do planeta em 1965 e tirou as primeiras fotos dele de perto. O artefato ficou em órbita por 3 anos. Seu cérebro usa até 20% do suprimento total de oxigênio do seu corpo. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Cabem 11 terras dentro dele. Mas o Sol é maior ainda, com um tamanho que equivale a 1.300.000 terras. Acontecem cerca de 16 milhões de tempestades no nosso planeta por ano, e 2.000 delas estão ocorrendo neste exato momento. O bolo Pound Cake ganhou esse nome porque leva 1 pound, medida inglesa que equivale a 453 gramas de cada ingrediente: manteiga, trigo, ovos e açúcar. Enfim, a receita original data do começo dos anos 1700, mas hoje há muitas outras variações. A traça é um inseto que come páginas de livros, deixando um monte de buracos nas páginas. O tipo mais famoso é o piolho de livro. Ele come um mofo que se acumula em livros velhos. O arco-íris surge quando 2 reflexos acontecem dentro da mesma gota de água. É por isso também que o segundo arco fica com cores invertidas. Os pandas vermelhos não têm parentes próximos vivos. Os membros familiares mais associados a eles viveram de 3 a 4 milhões de anos atrás. Há uma ilha nas Bahamas conhecida como Ilha dos Porcos. A população dela é inteiramente composta por porcos, alguns gatos de rua e algumas cabras. Existe melanina na íris humana. Ela se acumula lá e dá diferentes tons para os olhos. Quanto mais escuros os seus forem, mais melanina você tem. A cor mais comum é o castanho. Cerca de 79% de todas as pessoas do mundo têm olhos dessa cor, enquanto os de só 2% da população são verdes. A única janela que pode ser aberta em um carro presidencial é a do lado do motorista. O veículo também não tem fechaduras, e só algumas pessoas sabem como abri-lo. Até 1912, as medalhas olímpicas do primeiro lugar eram feitas de ouro maciço. Agora, elas são produzidas com prata e só tem 6 gramas de ouro. O Sudão tem mais pirâmides que o Egito. Existe um total de 255 delas no Sudão. É praticamente o dobro das egípcias. O vermelho do tomate, o verde do manjericão e o branco da mussarela, no topo da pizza margherita, representam as cores da bandeira italiana. Essa pizza é bem antiga, de séculos atrás, quando um pizzaiolo de Nápoles preparou o prato em homenagem à rainha consorte Margherita. Quando nascem, os cachorros são totalmente cegos e surdos. É que os nervos dos olhos e ouvidos deles ainda não se desenvolveram totalmente. Os filhotes geralmente abrem os olhos 1 a 2 semanas depois. Durante esse tempo, o único sentido que funciona normalmente é o tato. O elemento mais abundante do universo é o hidrogênio. Ele está presente em 74% de toda a matéria. Atrás dele estão o hélio e o oxigênio. O resto é composto por oligoelementos. As estrelas de nêutrons são tão densas que uma colher de chá do material delas pesaria 1 bilhão de toneladas. Essas belezinhas também giram até 43 mil vezes por minuto. A neve é feita de cristais de gelo. Isso quer dizer que ela pode ser classificada como um mineral. O único problema é que a neve não consegue manter sua forma em temperatura ambiente. Animais como cavalos, zebras e burros têm só um dedo em cada pé, mas alguns de seus ancestrais já extintos tinham de 3 a 4 dedos. Sua língua tem de 2.000 a 4.000 papilas gustativas. Ela também é o único músculo do seu corpo que fica preso só por uma extremidade. Existem 12.000 espécies desconhecidas de grama na Terra e de 30.000 a 1 milhão de espécies de algas. A Torre Eiffel é pintada à mão de 7 em 7 anos. Toda a pintura que se acumula no monumento ao longo dos anos pesa quase o mesmo que o ônibus espacial. A Grande Pirâmide de Gizé tem 8 lados, não 4. Embora tenha um quadrado em sua base, cada lado tem uma fenda que vai da base à ponta. Isso faz com que as paredes sejam curvadas para dentro. A palavra bissemanal tem 2 significados, algo que acontece 2 vezes por semana ou de 2 em 2 semanas. Os touros não enxergam a cor vermelha, eles são daltônicos. O que os enfurece é o movimento dançante do tecido. Shhh!
A sala mais silenciosa do mundo fica na sede da Microsoft, em Redmond, Washington. O barulho de fundo de lá é próximo do zero absoluto. Os cientistas da Universidade da Geórgia estimam que há 5 milhões de trilhões de bactérias da Terra. Caso você tenha ficado com a pulga atrás da orelha, isso é o número 5, seguido de 30 zeros. A moeda mais cara do mundo foi vendida por 10 milhões de dólares em 2013. Ela foi a primeira moeda de dólar emitida nos Estados Unidos e foi cunhada entre 1794 e 1796. Em 2011, a National Geographic descobriu que uma pessoa típica é destra, ganha não mais que 12 mil dólares por ano, tem um celular, mas não possui uma conta bancária. E, por fim, quando o Neil Armstrong enviou sua candidatura para ser astronauta, ela chegou tarde demais. Por sorte, um de seus amigos conseguiu pegar o formulário e colocá-lo em meio aos demais. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.